Sem dúvida alguma, sempre uma alegria poder retornar aqui. Desde hoje pela manhã, muitas coisas foram passando pela minha mente, desde a época em que aqui eu cheguei. E certamente a visão de alguns homens de plantar essa igreja aqui, a concretização dessa visão foi responsável certamente por eu estar aqui esta noite, porque se não fosse isso, se não fosse essa congregação à época aqui, e eu passando aqui na frente, às vezes com a minha mãe, olhava que aqui era um gramado, nem tinha esse templo, era um gramado aqui, e a gente falava assim: mãe, o que será que é isso aí? O que será que é isso aí? Era bonitinho aqui e tal, mas era um predinho bonitinho, um gramado, e a gente sempre se questiona: o que é isso? Eu nem imaginava que anos depois, ali, é nesse local que nós conheceríamos o Senhor e a nossa família toda seria transformada, né? E eu quero muito agradecer a igreja, agradecer o pastor Vandeir e o Det pelo investimento, né, de tempo, de recursos que fizeram na minha vida. E se hoje de alguma forma eu posso contribuir com alguma coisa para o reino de Deus, essa igreja é responsável, né? Foi responsável por isso, e eu quero muito agradecer a igreja por isso. E quando a gente está falando só volta um pouquinho, falando de aniversário, toda vez que a gente pensa, né, nessas datas especiais, a gente pensa na questão da maturidade. Eu queria trazer exatamente uma palavra sobre isso, né, sobre maturidade. Porque a maturidade, ela pode ser vista de diferentes maneiras, mas particularmente a maturidade espiritual é algo que é desafiante para nós, né? Quão maduro espiritual eu sou? Ou quão maduro espiritual o meu irmão é? E às vezes essa falta de entendimento acerca da maturidade espiritual gera às vezes algum conflito, algumas coisas que poderiam ser evitadas. Então, eu acho que a maturidade espiritual, nós sermos iguais a Cristo, né? Porque esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta, sermos iguais a Cristo. Essa realmente é uma meta de todos. Mas, como eu disse, né? Eu fui provavelmente o primeiro adolescente, o primeiro jovem da igreja a receber o apoio da igreja para ir para o ministério. Na época era uma igreja recém-organizada, talvez uns 50 pessoas aqui à época frequentavam, 50, 60 pessoas, ainda uma igreja bem pequena, mas essa igreja pequena à época me mandou para o seminário. E aí eu recebi recentemente uma foto, por favor, vamos sincronizar aqui porque o pointer aqui não funciona. E eu recebi essa foto de um amigo meu do seminário, mandou: olha o que eu achei aqui nas minhas coisas. E ali sou eu, né? Eu sei, deixa eu só um aviso aqui, o pessoal que tem menos de 25 anos, nessa época não tinha celular, viu? Então a foto era assim mesmo, essa foto a qualidade não era muito boa não. Mas olha, eu sentado ali, com 17 anos, julho de 1985, nós estávamos em Cananéia, fazendo um trabalho de evangelismo com pescadores. E ali era uma turma uma turma de primeiro, segundo, terceiro ano de seminário. E aqui então era eu com 17 anos, né? Agora, anos depois, obviamente, né, você vê que a foto até melhorou, né? Qualidade já de 4K de celular, já as coisas mudaram. Então aqui é a minha família hoje, o Rodrigo Delvin aqui, a esposa dele, a Michelle, estão ali morando em Florianópolis. O Vitor, hoje com 18, então naquela época eu estava mais novo do que o meu filho de 18. A Rose, minha esposa, e eu. Essa foi a última foto nossa juntos. Assim, não que a gente brigou, não tem nada, tá tudo bem. É que em julho desse ano, nós estivemos lá em Florianópolis e essa então foi a foto que nós tivemos juntos. Os dois moram lá, tanto o Delvin quanto o Vitor. O Vitor está estudando na universidade lá, em Santa Catarina, fazendo multimídia, parte de vídeo, etc. E o Delvin foi trabalhar numa empresa de software. Ele trabalha lá numa empresa de software. E a Michelle começou agora essa semana a trabalhar numa escolinha lá em Floripa. Mas todo dia fica mandando foto de praia, pôr do sol.
Ele antes de trabalhar, ele passa na praia, vai correr na praia, sofrimento danado, sei nem, é duro, né? A gente vê o sofrimento dos filhos, né? Esse negócio. E o Vitor, apesar de eles morarem na mesma, sim, praticamente a mesma cidade, o Vitor mora na Grande Florianópolis. Como lá tem uma ponte, né, que separa o continente da ilha, é muito complicado esse deslocamento, então preferiram cada um morar no seu canto, o Vitor do lado da universidade e o Delvio mora do lado de onde ele trabalha. Ambos praticamente vão a pé para o trabalho. Não? Muito bem, então essa tem sido a nossa situação hoje. Rose e eu moramos lá em Marília, né? Então temos uma casa boa lá, com 3 dormitórios, 2 estão vazios. Se vocês quiserem passar férias lá, né, pode ir lá e aproveita que a gente vai vender logo logo. Fala, Rose, essa casa já está grande demais para nós. Vamos vender e já comprar uma casinha menor, tá certo? Porque agora a vida é outra. Muito bem, vamos lá. O que eu quero ser quando crescer? Essa é uma pergunta que às vezes a gente faz para as crianças. Ou então, o que você quer ser quando crescer? O que eu vou ser quando crescer? E sempre nesse período, né, de aniversário, nós sempre estamos recordando, né, fazendo avaliações. E claro, quando falamos de aniversário de igreja, se você olhar aí no boletim, você vai ver que tem 9 remanescentes fiéis aí da época em que a igreja foi fundada. E ao longo desse período todo, muitos de vocês, talvez a maioria aqui, até porque a maioria que eu olho para os rostos aqui, né, e alguns eu conheço, mas uma boa parte não conheço, certamente vocês chegaram depois. Alguns se converteram aqui, né, hoje pela manhã, uma senhora chegou para mim e falou assim, me converti aqui o ano passado. Né? Então, ou seja, é um bebê em Cristo. Né? Ainda está num processo de aprendizagem. Alguns aqui provavelmente vieram de outras igrejas, já com uma maturidade espiritual, ou pelo menos com uma experiência eclesiástica já maior. Ou seja, o que nós encontramos? A igreja com 36 anos, composta de pessoas, e essa é a temática do mês, uma igreja viva. A igreja não é obviamente esses tijolos, mas são as pessoas que compõem. Então, nessa comunidade de 36 anos, nós temos diferentes pessoas com diferentes maturidades em várias áreas. E é sobre isso que eu queria trabalhar isso com vocês hoje. Porque Paulo, ele trata dessa questão da maturidade em 1 Coríntios capítulo 3, quando ele diz assim: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Uma palavra aparentemente dura, né? Paulo, toda vez que eu li esse texto, né, eu sempre, nossa, Paulo está sendo duro com a igreja. Essa igreja, vou te contar, dá trabalho. E aí a gente sempre olha para a igreja de Corinto, né, com essa, nossa, essa igreja era terrível, né? Ser membro dessa igreja, ser pastor dessa igreja, não devia ser fácil. Então a gente sempre olha com essa perspectiva, né? A gente tende sempre a olhar, né, falando assim, nossa, tá vendo? Esse pessoal fulano, olha como é que fulano se comporta. Nem parece que é crente, né? A gente sempre tem essa visão um pouco mais pessimista, né, das pessoas. E ao olhar esse texto, e também quando a gente olha o contexto, o que Paulo está fazendo aqui é apenas constatando o fato. Ele está constatando o fato. O fato de que havia dentro daquela comunidade pessoas que tinham comportamentos que não estavam alinhados, ou comportamentos que se esperava de alguns que se diziam cristãos ou que conhecessem os ensinamentos de Cristo. Claro que à época eles não tinham todos os recursos que nós temos, não tinham acesso à palavra que nós temos hoje, eles não tinham nem o Novo Testamento, estava sendo formado.
Então as condições eram complexas, a questão cultural da cidade de Corinto, mas enfim, o que é importante nós entendermos aqui é, Paulo estava constatando um fato, o fato de que havia pessoas que tinham comportamentos que não eram adequados. Muito bem, mas quando ele escreve para os Colossenses, ele também faz essa constatação, porque ele diz: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Paulo estava dizendo aos Colossenses, olha, o nosso trabalho, o nosso esforço, o meu esforço é apresentar as pessoas perfeitas em Cristo, apresentá-las para Cristo e trabalhando para que elas vão se aperfeiçoando, ou seja, vão amadurecendo na sua relação com Cristo, e eu quero apresentar, vou me esforçar para isso. Ora, se Paulo está se esforçando para apresentar as pessoas perfeitas, é porque isso exige um esforço, não é uma coisa simples. A pessoa não se converte e já, né, o cara é uma bênção, né? Não, é um processo. Eu sei que muitos pastores gostariam de instalar um detector de espiritualidade na porta, né? E aí, à medida que o camarada vai entrando, dependendo do sinal, o cara, você senta ali, essa ala aqui, você, não, senta aqui, você, senta lá no canto, certo? Não dá, não é isso, porque nós não somos chamados a julgar, a avaliar, nós somos chamados a amar, nós somos chamados a acolher. É para isso que nós somos chamados, para que ao acolher, ao amar, ao discipular, ao ensinar, nós estamos contribuindo para que haja amadurecimento e possamos então apresentar as pessoas perfeitas em Cristo. Esse é o nosso, por isso que Paulo se esforçava para isso, era uma constatação de que isso estava acontecendo. Na versão de Peterson, que é a versão A Mensagem, ele diz assim: anunciamos Cristo, alertando as pessoas para que nada acrescentem a esta mensagem. Nosso ensino foi ministrado num espírito de profundo bom senso, para conduzir cada pessoa à maturidade. Ser maduro é viver o essencial, Cristo, nada mais, nada menos. É por isso que trabalho tanto, dia após dia, ano após ano, fazendo o melhor que posso, com o vigor que Deus tão generosamente me dá. Todo pastor, todo líder responsável, que entende a sua vocação, que compreende o seu papel de liderança, de influência, ele vai se esforçar para que as pessoas sejam levadas à maturidade. Todo pastor, ele que leva a sua vocação a sério, que olha para as pessoas com um olhar de amor, de misericórdia, ele está sempre procurando se esforçar, se esmerar, para que as pessoas conheçam mais de Cristo Jesus. E certamente vocês aqui tem um pastor que se esmera por isso. E eu digo isso porque eu tenho andado muito por aí. Eu tenho visitado muitas igrejas. Nos últimos 15 anos eu já preguei em muitos lugares, conheci muitos lugares. E agora, morando em Marília, Vandeir, você não tem ideia da falta que eu sinto das suas mensagens. Porque infelizmente, cada vez menos nós estamos vendo pregações bem preparadas com o objetivo de ensinar, sabe, de levar as pessoas à maturidade. Então vocês são muito privilegiados. Mas afinal, o que é maturidade espiritual?
Mas antes de falar de maturidade espiritual, vamos falar de alguns tipos de maturidade, né? Existem diferentes tipos de maturidade. Tem a maturidade física, e para atingirmos a maturidade física, a gente observa as crianças que crescem, né, o desenvolvimento das crianças, nós cuidamos da saúde, nós investimos, né, no cuidado com a saúde, às vezes na alimentação, alguns investem bastante na alimentação, né, aquele prato assim bem, né, investem bastante, né? Ou seja, nós vamos cuidando para que atinjamos uma estrutura física, uma maturidade física adequada. E é claro, vai chegando uma época, né, em que a gente entra na idade do côndor, né? Idade do côndor, dor aqui, condor aqui, né? Fica aquele monte de dor, mas faz parte do processo. Alguns vão perdendo o cabelo, né? Eles insistem em não ficar, enfim, mas faz parte dessa maturidade física. A gente vai crescendo, envelhecendo, enfim, isso é natural. Basta a gente se cuidar. Existe também a maturidade intelectual. Esperamos que as pessoas vão, à medida que vão crescendo, amadurecendo, vão intelectualmente indo amadurecendo. Alguns vão estudar mais, outros estudam menos, mas de alguma maneira nós tentamos desenvolver uma maturidade intelectual. Temos a maturidade moral, e parece que isso hoje é o que mais temos necessidade no nosso país, né? Às vésperas da eleição, talvez essa seja a maior temática que hoje nós temos discutido, porque parece-me que há na nossa política, né, uma falta de moral muito grande. E não é isso, na realidade, reflete a sociedade, de forma, né, geral. A sociedade, de forma geral, ela está com uma moral muito baixa, muito fora dos padrões que até mesmo uma sociedade não cristã, muitas vezes, ela estabelece. Haja ainda mais uma questão, se a gente for pensar na moral bíblica, na moral cristã, aquilo que Deus espera de uma comunidade. Então, mas nós, enquanto indivíduos, à medida em que vamos também amadurecendo, temos a nossa moral sendo estabelecida. Por isso que os nossos pais se esforçam, né, para nos ensinar comportamentos morais aceitos pela comunidade. Por exemplo, quem aqui um filho pequeno, você vai ensiná-lo a roubar? Né? Ninguém aqui vai pegar o filhinho, vou te ensinar agora. Vem cá, vou te ensinar a pegar o dinheiro ali, da tia que está. Não, né? Isso nem. Só se o pai quiser transferir o negócio dele, né? Mas de ofício. Mas de forma geral, a gente tende, né? Se o menino faz alguma coisa que foge daquilo que nós entendemos como moral, a gente tende a corrigir. Muito bem. Esse é o natural. Claro que, infelizmente, muitos pais hoje acabam se omitindo nessa sua responsabilidade. E a gente lá na Universidade da Família, nós obviamente trabalhamos, estamos muito mais sintonizados com o que está acontecendo com a família no Brasil. Infelizmente, os comportamentos morais hoje da juventude têm muito a ver, ou praticamente diretamente a ver, com o comportamento que os pais têm tido em relação a eles. E isso é nítido, né? Principalmente a ausência do pai, da figura paterna. Isso está cada vez mais. E inclusive não só, isso não é constatado apenas para quem estuda a Bíblia, sabe? Até mesmo a academia. Eu, nesses anos de psicologia, eu tenho acompanhado alguns trabalhos, e tem um trabalho na Universidade Estadual de Bauru. Tem uma professora que fez todo um estudo mostrando
os problemas emocionais causados pela ausência do pai nas famílias. A problemática que isso causa, não só na família, mas na sociedade como um todo. Uma professora universitária, não tem nada de crente, não tem nada de não ler a Bíblia, nem nada, mas só cientificamente, estudando o comportamento humano, ela tem constatado isso. Temos a maturidade emocional. Esse também tem sido algo muito crítico hoje na nossa sociedade. As pessoas estão cada vez mais doentes emocionalmente. Crises de depressão, crises das mais diversas, síndromes, enfim, uma série de doenças emocionais que muitas vezes não são tratadas, são relegadas a um segundo plano, né? E isso vai trazendo consequências muito ruins. E às vezes a maturidade emocional ela passa por esse tratamento, por esse cuidado, e que certamente o Rever tem contribuído muito com isso, mas não é todo lugar que vocês têm no Rever, né? E cada vez mais nós temos visto pessoas em crise. Marília, inclusive, isso é um dado alarmante. Marília é uma das cidades em que há o maior índice de suicídio em termos proporcionais, assim, em números proporcionais. É uma das cidades que tem tido mais suicídio. É impressionante o número de suicídios que já teve só esse ano numa cidade de 250 mil habitantes. Lá na clínica, eu atendo na clínica de psicologia da universidade, e a gente tem N casos lá de alunos de medicina com ideação suicida. Alunos que você olha assim e você fala, que problema teria esse garoto cujo pai tem condições de pagar uma mensalidade de 10 mil reais por mês para estudar medicina, sem falar nos outros gastos. Mas a questão emocional é tão grande, e às vezes a pressão da família, uma série de coisas que a família não sabe lidar, leva os garotos e meninas a tentar suicídio, a pensar em suicídio, etc. Isso é muito sério. Nós temos toda uma juventude hoje aí, e a maioria das pessoas que têm se suicidado lá na região é de jovens, entre jovens entre 22, 23 e 30 anos, o maior índice é nessa faixa etária, porque já são filhos de uma geração que perderam a capacidade de estar presente e de cuidar do emocional. Talvez se preocuparam tanto em dar, né, e oferecer o melhor para os filhos, mas esqueceram do essencial. E os filhos têm tido essa problemática. E por último, que é o tema que a gente está preocupado aqui, é a questão espiritual. Porque, afinal de contas, nós, enquanto igreja, o que nos une aqui em termos de comunidade é o aspecto espiritual. O que nos une aqui é Cristo Jesus. Cristo Jesus um dia entrou na nossa vida, mudou o rumo da nossa vida e nos fez aqui estar juntos, congregando, tentando, nos esforçando para sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Aqui não são questões políticas, econômicas, das mais diversas, uma causa social. O que nos une aqui é Cristo, e Cristo é espiritual, não tem jeito, é uma questão de fé, e o justo viverá por fé. Por isso que a questão espiritual é que nos une aqui. Então, o que é essa maturidade espiritual? John Stott diz assim: isso é que Paulo chama de maturidade em Cristo. Isto é, ter um relacionamento maduro com Cristo. Então, John Stott diz que, para Paulo, maturidade espiritual é ter um relacionamento maduro com Cristo. Relacionamento.
Hoje pela manhã encontrei com algumas pessoas aqui com quem eu tive um relacionamento de anos, convivi aqui, né? Então rever essas pessoas é algo especial, porque nós crescemos juntos, vivemos juntos, choramos juntos, né? Trabalhamos juntos. Para alguns de vocês que estão me vendo pela primeira vez, legal, joia, quer dizer, nós não temos um relacionamento. A tia Odete me conhece desde os 14 anos de idade, quando eu ia lá na casa dela, né, com o Joca, e almoçava lá, já jantava lá. A nossa relação, né, é muito mais especial, né, do que com alguns de vocês que provavelmente não é a primeira vez que a gente está se vendo. Nada de errado nisso, beleza, tudo normal. É a mesma coisa com Cristo. A nossa relação com Cristo, ela também vai, quando a gente é apresentado para Cristo e conhece a Cristo, nós vamos nos aproximando. Mas quem é esse Cristo? Nós vamos conhecendo, nós vamos desenvolvendo esse relacionamento. No começo a gente fica meio em dúvida, né? A gente tem aquela, será que foi isso mesmo? Será que a Bíblia fala é isso mesmo? A gente começa com aquela dúvida, depois aquilo vai fazendo sentido, a gente vai aumentando esse relacionamento, e aí isso é o processo de amadurecimento. Nós vamos aumentando essa relação com Cristo. Por isso que maturidade espiritual não tem nada a ver com o tempo de igreja. Porque às vezes você pode ser membro de igreja por anos e anos, mas o seu relacionamento com Cristo, ele praticamente está estagnado. Porque o máximo que você faz é uma oração do Pai Nosso antes de dormir, e quase como que uma reza, quase como que um recitamento, e não uma conversa, uma relação, né? uma relação de intimidade, de se abrir, de confessar, de discutir. Relações é isso, né? Precisa brigar com Deus. Deus, essa semana foi uma porcaria. O que aconteceu? Onde o senhor estava? Aí ele vem e te pega no colo assim, vem cá, que eu vou te mostrar. E aí você começa a desenvolver isso. É isso que John Stott está falando. Assim, ele continua falando assim: estar em Cristo é estar relacionado a Ele de forma pessoal, vital e orgânica. É estar ligado. Por isso que Jesus usou a expressão da videira, né? Nós somos os ramos. A videira está lá, aquele galho de uma árvore. Se você corta o galho da árvore, ele vai morrendo, ele vai perdendo energia. A fonte de energia é... Morar no interior tem umas coisas assim que são coisas que a gente na cidade quase não vê. Esses dias lá perto de casa, tem no meio da rua, assim, na rua tem um monte de pé de manga, né? Avenida lá, vários pés de manga assim. E agora é a época de começam elas a aparecer, porque em dezembro já os pés estão carregados. Então agora cheio de manguinha assim, pequenininha, né? Muito bonito, aquele árvore enorme, cheio de manga nos galhos. Ora, aqueles galhos só tem aquele fruto porque eles estão grudados lá, presos na árvore principal, o tronco. Se eu for lá e cortar o galho, tirar, pronto, aquele galho morre, aquela fruta que está começando vai morrer, e assim por diante. Por isso que Jesus usou essa expressão, para que nós entendêssemos isso. Nós estamos grudados em Cristo, presos nele, de forma pessoal, vital e orgânica. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ou seja, que todo homem possa se relacionar com Cristo de forma madura, de forma íntima, de forma pessoal. Não uma religiosidade, não algo que é efêmero, algo que não tem significado.
Não, mas é algo que é pessoal, ali é só você e ele sabe disso. É essa relação muito, muito íntima, de amizade, de submissão, de entender o papel de Cristo na sua vida, e o quanto que ele tem que influenciar a sua vida, em todas as áreas. Nós temos a tendência, muitas vezes, de limitar a ação de Cristo à convivência da igreja. Mas isso não pode. Imagine, eu tenho um amigo, né? Você quer meu amigo. Aí a minha convivência com ele é, sei lá, uma vez por mês, e olha lá. E mal eu falo com ele. Mas então é meu amigo. A amizade, ela vai sendo construída, a gente vai o tempo todo. Claro, às vezes uma amizade, ela se distancia, a pessoa se distancia. Meu amigo Joca, por exemplo, né? Às vezes a gente se distancia, está lá em Natal, eu estou aqui, mas quando a gente, é uma coisa assim, a gente se encontra, a gente se fala, parece que revive todo aquele momento. Mas nós somos humanos, ele está lá, eu estou aqui. Mas Cristo não. O legal de Cristo é que ele está sempre comigo. Ele sempre está comigo. Ele disse: eu vou estar com você todos os dias. Está sempre junto comigo. Ainda que eu não perceba, ele está comigo. Como que os cristãos se tornam maduros? Como que é esse processo? Como é que nós podemos achar ou identificar? Como é que nós podemos pensar, avaliar, acho que é a melhor palavra, avaliar a nossa maturidade? E veja, é uma coisa pessoal, é você e Deus. Não sou eu que vou dizer para você: vem cá, faz um teste aqui, responde esse questionário. Não é isso, é uma relação pessoal entre você, só você pode responder. Mas eu acho que tem alguns sinais, algumas coisas que nós podemos pensar. Talvez a primeira coisa é: qual é o tamanho do seu Cristo? Como que Cristo é para você? Como que você se relaciona com esse Cristo? O Cristo com o qual você se relaciona, qual o tamanho dele? Quão grande ele é, quão poderoso ele é, ou quão distante ele é, ou quão próximo ele é. A forma como nós imaginamos Cristo vai refletir a nosso relacionamento. Por exemplo, por um bom tempo da minha vida cristã, eu achava que Deus e Cristo estavam ali prontos para, com um cacetete na mão, para me dar uma porrada na cabeça, né? Se eu fizesse qualquer... já estava ali. Essa era a concepção muitas vezes de Deus que eu tinha. Era um Deus duro, um Deus que estava pronto para me castigar, né? E a concepção de amor, de um Deus que nos ama, que nos acolhe, que nos abraça, que conhece a nossa intimidade, que sabe quem nós somos, que nos conhece desde o nascimento, desde a concepção. Essa percepção de Deus, essa ideia de Deus, para mim veio anos depois, muitos anos, lendo a palavra, conhecendo a palavra. Não o Deus dos muçulmanos. Os muçulmanos têm essa ideia de que Deus está pronto para castigar, e eu tenho que obedecê-lo assim a cada detalhe, porque senão ele vem e me castiga. Como é que o mundo e a igreja têm apresentado Cristo? Como é que Cristo tem sido apresentado por aí? Eu gosto muito da palavra que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, apresentando Cristo. A visão renovada e verdadeira de Cristo. Como é que nós temos que ter essa visão? Talvez se alguém te perguntar: quem é o Cristo para você?
Se você não conseguir descrever, pega esse texto aqui de Colossenses capítulo 1, decora e expressa, porque aqui é uma expressão de quem é o Cristo que Paulo estava apresentando. Diz assim, versão a mensagem: quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Quando olhamos para o Filho, vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele, e nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência, e ele tudo mantém até o presente momento. E, no que diz respeito à igreja, ele a organiza e mantém unida, assim como a cabeça dirige o corpo. Ele foi supremo no princípio, e abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim. Do princípio ao fim ele está lá, elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime que tudo que é de Deus encontra um lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Além disso, todas as peças quebradas e deslocadas do universo, pessoas e coisas, animais e átomos, estão agora concertados em vibrante harmonia, tudo por causa da sua morte e de seu sangue derramado na cruz. Que descrição maravilhosa! Porque tudo converge para Cristo, tudo está em Cristo, nele estão todas as coisas. Esse é o Cristo que morreu por mim, que morreu por você. Esse é o Cristo que venceu a morte, nele reconciliou todas as coisas. E que expressão bonita do Peter, quando ele coloca todas as peças quebradas e deslocadas do universo. Todos nós um dia nos estávamos quebrados espiritualmente, talvez emocionalmente, financeiramente, nos nossos relacionamentos, não importa, mas Cristo vem e começa a reconstruir. Quando éramos, já que estamos falando de história, né? Falei hoje de manhã que quando a gente vai ficando velho, né, a gente vai esquecendo que almoçou no dia anterior e lembra do que era velho, antigo, né? Eu lembro quando éramos congregação aqui, só tinha só o pastor tinha carro naquela época, né? Só tinha um carro aqui. Já tínhamos um grupo aí, talvez de 25, 30 pessoas, mas naquela época só o pastor Carlos Barcelos, na época, tinha carro. Então às vezes eu e minha mãe, Daniel, víamos subindo assim ali, morávamos para cá, víamos subindo. Então quando chegava a assinatura, aí se a gente viu o carro, o pastor chegou. Aí se não viu o carro, o pastor não chegou ainda. Então a gente já sabia se o pastor tinha chegado ou não por causa do carro, que ele era o único carro. Imagina, somos na periferia, uma comunidade pobre, etc, etc. Mas o interessante é que à medida que as pessoas iam se convertendo e Cristo ia mudando a vida, daqui a pouco um já melhorava as condições e comprava um carro. E daqui a pouco outro já tinha outro carro. E isso foi muito marcante porque a gente ia vendo o progresso das pessoas. Homens que chegavam aqui, que antes bebiam, que não sei o que, gastavam todo o dinheiro, agora já não faziam mais. Ou seja, Cristo vai mudando, vai transformando a vida da pessoa, vai reconstruindo as peças que estavam quebradas, elas vão sendo unidas novamente. É isso que Cristo faz. Então, é fantástico isso. Se não fosse Cristo na minha vida, hoje eu não estaria aqui, certamente. Certamente, ele estaria vivo. O garoto com quem eu brincava aqui de pipa, né? Que era meu vizinho, morreu com 12 tiros da polícia, fugindo da polícia. Era o garoto com quem eu brincava. Você acha que ia ter uma vida diferente se não fosse Cristo na minha vida? Aí quando eu comecei a vir para cá, frequentava aqui,
participava de umas reuniões de jovens, aquilo tudo foi começando a mudar, até que um dia eu entendi quem era Cristo. Esse é o Cristo a quem nós servimos. Qual é o Cristo que você serve? Vamos ver um vídeo agora. Ele é o rei de Israel, ele é o rei da justiça, ele é o rei da história, ele é o rei do céu, ele é o rei da glória, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano, nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura, Ele é a mais alta personalidade em filosofia, Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia, Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco, Ele é disponível para o tentado e atribulado, Ele se compadece e Ele salva, Ele endireita e sustenta, Ele guarda e Ele guia, Ele cura o doente, Ele purifica leprosos, Ele perdoa pecadores, Ele absolve devedores, Ele liberta os cativos, Ele defende o fraco, Ele abençoa crianças, Ele serve o infortunado, Ele considera o idoso, Ele recompensa o diligente, Ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a entrada do livramento, Ele é o caminho da paz, Ele é a rodovia da justiça, Ele é a estrada da santidade, Ele é o portal da glória. Você o conhece bem, sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente, o seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, Ele é compreensível, Ele é invencível, Ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão, você não pode viver mais do que Ele, você não pode viver sem Ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele, Herodes não pôde matá-lo, morte não pôde dominá-lo e a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei, esse é meu rei. Esse é o meu rei. Esse é o meu rei. Esse é o Jesus a quem servimos. Para quem esse chamado à maturidade é direcionado? Para nós, para todos nós. Nós é que temos que nos buscar essa maturidade. E essa maturidade, ela é desenvolvida a partir dessa relação com Cristo. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Temos que continuar nos esforçando, enquanto liderança, você que é membro, você que está chegando agora, você que está começando a sua carreira cristã,
Esse processo não é um processo simples, não é fácil, exige esforço. Exige o esforço de se submeter a esse rei, de se curvar diante dele, de conhecê-lo, de ler a sua palavra. É na palavra de Deus que nós vamos ir conhecendo mais e mais, nos aproximando desse Senhor. Mas A.W. Tozer, um teólogo do século XIX, ele escreveu um livro chamado Esse Cristão Incrível. E ele fala assim dos desejos do homem espiritual. Ele listou 7 aqui, quero ler rapidamente com vocês. O desejo de um homem espiritual é 1. O desejo de ser santo antes de ser feliz. O desejo de ver Deus honrado em sua vida, mesmo que isso implique em perda. Deseja levar a sua cruz. Deseja ver todas as coisas, do ponto de vista de Deus e não do seu. Deseja morrer com retidão a viver no erro. Deseja ver outros progredirem a despeito de si mesmo. E deseja fazer julgamento segundo a eternidade e não julgamentos temporais. O homem espiritual tem esses desejos. E o desejo leva a comportamento. O desejo leva a querer fazer. E infelizmente a nossa sociedade, e até mesmo dentro de muitas igrejas ditas evangélicas, eles estão fazendo exatamente o contrário disso tudo. As pessoas estão querendo ser felizes antes de ser santas, a despeito de serem santas. As pessoas estão buscando a sua felicidade e não tomando a sua cruz. Estão mais preocupadas em ver as coisas do seu ponto de vista do que do ponto de vista de Deus. Estão mais dispostas a viver no erro do que morrer por Cristo. A maturidade cristã é um processo. Jamais podemos julgar as pessoas por sua maturidade. Nós não somos chamados a julgar, nós somos chamados a amar, a acolher, a receber. Porque foi isso que o nosso mestre fez. E nós temos que fazer o mesmo. A maturidade espiritual é pautada pelo relacionamento com Cristo e demonstrada pela obediência radical à sua palavra. Você só pode obedecer algo que você conhece. Então, procure conhecer a palavra de Deus. Procure estudar a palavra de Deus. Procure saber o que Deus tem para você. À medida que essa palavra começa a fazer sentido na sua vida, o seu relacionamento com Cristo vai aumentando, porque você vai conhecendo quem é o seu Rei, quem é o seu Senhor. Você vai tendo o verdadeiro conhecimento desse Jesus. Às vezes a gente ouve falar. Talvez alguns de vocês já tinham ouvido, ouvi falar do Carlos Alfredo, né? Ouvi falar. O filho da Gerani, né? Ouvi falar. Mas talvez alguns agora estão me vendo pela primeira vez. Muitas vezes com Cristo é assim. A gente ouve falar. Em época de internet isso é pior ainda, né? A gente ouve falar de um candidato, ouve falar de não sei o quê, ouve falar de fulano. Mas vamos buscar na fonte. Vamos buscar ali o que a palavra de Deus diz. Ontem eu estava na Expo Cristã, ali em Manhã. E de cristã que não tinha nada. A vontade que dava era de chegar para algumas daquelas personalidades que estavam lá e dizer assim: olha, eu vim aqui, eu queria trazer um presente para você. Aí provavelmente ia ficar todo feliz, né? Trazer aqui uma Bíblia para você. Eu já simplifiquei, eu já assinalei alguns textos, está em amarelo, tá? Para facilitar, leia esses versículos. O que você está fazendo aqui não tem nada a ver com o que a Bíblia fala.
Porque as pessoas estão querendo ser felizes antes de ser santos. E disso, de espirituoso, não tem nada. Que Deus possa nos abençoar. Que vocês possam continuar sendo bênção nesse lugar. Que vocês cresçam em maturidade. E crescer em maturidade é Cristo. Só isso. Nada mais. Cristo Jesus. Vamos orar. Pai.